Curso de Psicanálise Clínica, módulo 20. Estamos nos aproximando do módulo 24, quando nós encerramos este curso de Psicanálise Clínica. Na semana seguinte, estaremos começando o curso de Psicanálise Integrada, composto de 12 maiores psicanalistas da história. São 24 módulos, provavelmente 1 ou 2 módulos para cada psicanalista. Talvez Lacan seja 3 módulos, Freud seja 2 módulos, Jung seja 2 módulos. Os outros serão 1 módulo cada um. Ou seja, nós vamos começar lá no início com Steckel, Adler, Hahn, William Reich e assim, Melanie Klein, Anna Freud, Erich Fromm, Karen Horney, tá? E vamos vindo até Lacan. Vamos terminar em Lacan, que é o último grande psicanalista contemporâneo. Então, prepare-se para esse grande curso, porque esse curso atual de 24 módulos é especificamente de Freud, é a famosa psicanálise clínica ou terapia freudiana. A outra será a psicanálise integrada, integrando todos os psicanalistas. Você pode perguntar qual a diferença? A diferença é muito grande. Aqui você só vê a visão freudiana, especificamente. Mas na outra você vai ver a visão de todos os psicanalistas, inclusive Lacan e os outros grandes mestres. Porque a psicanálise começou com Freud. E ele próprio, ele foi abrangendo outros psicanalistas e foi se expandindo. Muitos psicanalistas acrescentaram muitas coisas que a psicanálise atual nos Estados Unidos e na Europa envolve muita gente, muitos grandes mestres, como Winnicott, Bion e os outros grandes mestres. Então todos eles serão estudados nesse curso de psicanálise integrada. E seria bom você também fazer aquele curso. Você verá a continuação deste curso, ou seja, esse termina no módulo 24 e começa no 25, seria o módulo 1/24 da psicanálise integrada. E assim nós vamos começar a fazer. A nossa intenção é a democratização da psicanálise, para que todas as pessoas conheçam a psicanálise, todo mundo. Foi o nosso ideal com o saudoso Eduardo Mascarenhas, né, em 95, quando lançamos as bases, diríamos assim, da NPC. Nós queríamos que a psicanálise fosse até os confins do Brasil, que todos, até os líderes das comunidades, aprendessem a psicanálise. A psicanálise tem um valor impressionante. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a elaboração psíquica e a reelaboração psicanalítica. E vamos entender isso, porque essas duas palavras, elaboração psíquica e a reelaboração psicanalítica. Já disse que é a democratização da psicanálise. Você pode se matricular, os vídeos são gratuitos, estão todos no YouTube. Embora o nosso canal tenha sido derrubado, nós colocamos de novo no outro canal, nesse canal que você está assistindo, todos os módulos do 1 até hoje. Tá? Então, hoje é o módulo 20, aqui está aparecendo 18, mas é 20. Tá? Então, os vídeos são grátis, mas você pode se matricular com uma contribuição semanal, ou seja, para cada vídeo, de R$30. Se você fizer o Pix e-mail, a npc2018@gmail.com, um Pix de R$30, e enviar o comprovante em seu nome para o Zap 6198 340 6632, nós vamos matricular você e vamos enviar a apostila correspondente ao que você pagou. Hoje, por exemplo, estamos no módulo 20. Você pode dizer, não, espera aí, vou pagar 20 módulos a 30, vai ser muita coisa. Não. Você pode pagar 2 módulos essa semana, mais 2 módulos daqui a 15 dias, 20 dias, e você vai até completar os 24 módulos. Os vídeos estarão sempre no YouTube e nós estaremos sempre aqui à disposição de você. Se você contribuir dessa forma, no final dos 24 módulos, você receberá o certificado de psicanalista
clínico e receberá uma carteira com seu retrato e o número do registro da ANPC. Ou se não, o certificado de pós-graduação livre em psicanálise clínica. Ou pode receber os dois, desde que você contribua 2 vezes, no caso, desde que você queira também. Então vamos falar desse tema bastante importante e bastante esclarecedor. É a elaboração psíquica e a reelaboração psicanalítica. Por que as duas palavras? A elaboração psíquica corresponde à elaboração que acontece dentro do seu psique. Nós vamos ver hoje 6 elementos, tá, que acontecem aqui. 6 elaborações que acontecem aqui dentro, na sua psique. E a reelaboração psicanalítica é o que o psicanalista faz com todo esse material, com todo esse conteúdo que ele acompanhou das elaborações psíquicas que o paciente fez. Então vamos começar. É normal que ao pensar em elaboração, seja evocado recordar, repetir e reelaborar. Daí vem a palavra reelaboração psicanalítica, tá? Porque recordar e repetir são as chaves da neurose, tá? E a reelaboração é justamente o trabalho do psicanalista. Trabalho que explicita a importância da repetição na transferência e permite entender que o ato substitui uma memória oculta por consciência. O maior mérito deste desenvolvimento é estabelecer que a condição para a reformulação é a travessia da resistência. Você tem que ultrapassar a resistência e tem que entrar no mérito da transferência para que você possa fazer justamente a reelaboração psicanalítica. De verdade, a maior profusão de descrições e modelos é obtido segundo uma ordem cronológica na produção freudiana. Assim, observando que a etapa que vai do projeto psicológico à interpretação dos sonhos, veja bem, projeto psicológico, Freud produziu em 1885, mais ou menos, e a interpretação do sonho foi a obra máxima de Freud em 1900, publicada em 1900. Nesse espaço de tempo, Freud desenvolveu toda a sua psicanálise e depois continuou desenvolvendo. É a de maior riqueza ilustrativa, a ponto de que até o final da sua obra, Freud suportou esse esquema de um aparelho psíquico que, a partir da simples representação de um arco reflexo, foi adquirindo um grau de complexidade crescente. O que ele está dizendo aqui? A primeira teoria plástica, diríamos assim, de Freud foi o arco reflexo. Tá? Lembra que na aula passada nós falamos do arco reflexo, um dos modelos mentais que Freud criou logo no início, foi o primeiro modelo mental. Tá? Acontece aqui e ele vai passando até entrar no inconsciente e ter a consequência necessária. Esse é o arco reflexo. Desde daquela representação do arco reflexo, que provavelmente aconteceu em 1885, até até o instante o final da sua obra, foi adquirindo um grau de complexidade crescente fantástica na obra de Freud. No entanto, no verso metapsicológico, o desejo seria o resultado do investimento da necessidade pulsional, que para veiculá-lo entra numa trilha anêmica de alguma experiência prévia de satisfação. Nesta linha de pensamento, pode-se aventurar que o desejo, seja consciente ou não, é mais um entre muitas transações possíveis de necessidade que seria o motor de origem da elaboração psíquica. Muito bem.
Está referindo-se à elaboração psíquica interna, que eu já falei no início. Não é só desde o desejo, seja consciente ou não, é uma das muitas transações possíveis, porque existem outras que nós vamos ver. O primeiro elemento dessa elaboração psíquica é o sonho. Por isso eu coloquei aqui o sonho. Neste caso, a elaboração psíquica, ou seja, a elaboração, o trabalho, busca cumprir um desejo inconsciente da criança. O desejo, o sonho é o desejo o acontecimento de um desejo infantil. Freud diz isso. O desejo de dormir e a imobilidade que fecha o polo motor, que favorece a regressão e, consequentemente, a recarga do polo perceptivo, conforme a alucinação do sonho, entidade de percepção. Ou seja, o sonho é um primeiro elemento de elaboração que acontece na nossa psique. Vamos continuar com o sonho. Para isso, estão ligadas representações que recebem seu investimento do inconsciente, geralmente condensado em si vários conteúdos que sofreram deslocamento de um grupo associativo para outro, por vezes atendendo a fins de desfigurar ou, em outros casos, aos de figurabilidade. A função do sonho, como dizia Freud, é justamente mudar, fazer condensações, deslocamentos necessários para que possa, de certa forma, o inconsciente enviar um sinal, uma mensagem para o consciente, atravessar, diríamos assim, a censura do pré-consciente e chegar até você no sonho. Então é isso que ele está falando. Isso tudo é uma elaboração psíquica que acontece aqui. Continuando com o sonho. A obra dos sonhos também liga as próprias representações da vida de despertar, que normalmente são insignificantes afetivamente. Eles fornecem a cenografia e algum componente ao trama dos sonhos. Vamos parar aqui. Aquilo que você vivencia todos os dias pode aparecer no sonho, mas são elementos que fazem parte da cenografia para que o sonho possa elaborar e fazer os elementos necessários, ou seja, fazer as elaborações necessárias para poder chegar ao consciente. A razão de escolher esses restos diurnos e que, adicionados ao conjunto de pensamento, de desejo ou sonhos inconscientes, permitem que sua intensidade afetiva seja reduzida, reduzindo assim a possibilidade de causar reparos pela censura. Outro tipo de processamento relacionado a esta operação é o processamento secundário. Ou seja, tudo que o sonho tem que fazer é atravessar pela censura. Para que possa atravessar pela censura, ele faz a elaboração psíquica e, como diz Freud, pega elementos da cenografia do dia a dia, poderíamos dizer assim, para processar e para poder ter a possibilidade de passar pela censura, sem nenhum problema. Outro tipo de processamento acionado a esta operação é o processamento secundário. O que é o processamento secundário? Você sonha, na hora de você falar, de contar o sonho, naturalmente você vai já fazer um processamento secundário, porque não é mais o sonho. Dificilmente o que você sonha, você vai contar exatamente o que você sonhou. O que você sonhou é uma coisa, o que você está contando é outra. Você vai fazer as mudanças necessárias. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que você está vendo uma paisagem. Você está com o telefone e do outro lado da linha, sem naturalmente a pessoa ver, tá? Apenas pelo áudio, e você conta a paisagem. É uma paisagem bonita, tem árvore, tem planta, tem tal. Do outro lado da linha, naturalmente a pessoa vai interpretar o quê? Vai ver o que você está vendo? Não.
vai interpretar a sua fala e vai ter uma visão diferente do que você está tendo. Porque você, ao olhar aquela paisagem, você está fazendo um processamento secundário. Dificilmente, ou talvez impossivelmente, você vai poder contar, porque as palavras não vão dizer nunca os que as imagens falam. Precisa de milhões de palavras para você anunciar, ou seja, o denunciar uma imagem. E mesmo assim, não vai conseguir. Por último, ainda falando do sonho, sabemos que a memória do sonho é confusa. E sabemos também que pelo efeito da condensação ou manifestações próprias do funcionamento do processo primário, o que acontece lá no inconsciente, imagens de diferentes tempos coexistem, assim como ideias contraditórias que requerem trabalho para eliminar a incoerência, adaptando-as à lógica do pensamento, atento e com um olhar para as regras de tempo espacial, dono da consciência. Deu para entender, né? Você tem, nesse processo primário que acontece no seu inconsciente, imagens diferentes, de tempos diferentes, que coexistem, e algumas são contraditórias, mas que requerem um trabalho para você eliminar alguns elementos, fazer com que sejam coerentes, adaptar a uma lógica de pensamento, com olhar para as regras de tempo e espaço, para atravessar pelo pré-consciente e chegar à consciência. Em síntese, o sonho. Observamos que no sonho há um vai e vem entre desejos que do inconsciente reforçam pensamentos ou desejos conscientes, mobilizando objeções impostas pela censura e causando desfigurações transacionais, regressões temporais, tópicas ou formais, do verbal ao visual, auditoria. Estas funções, com determinadas modificações relativamente à sua constituição ou manifestações, são a matriz sobre a qual outras formações são plasmadas. Isso que nós vamos ver agora. 2. Operações falhidas ou atos falhos. Essa é a segunda elaboração psíquica. Isso é uma elaboração psíquica, acontece aqui no inconsciente. Exemplos disso são comportamentos errados, interrupção da palavra oral ou escrita. Uma pessoa fala coisa que não deve. É atos falhos. Ele não é culpado do que está falando, porque foi um ato falho. Vem do inconsciente. Tá? Lógico que na nossa moral, né, de hoje, o que você fala, você é responsável pelo que você fala, você pode ser julgado pelo que você fala. Mas às vezes o ato falho, você não pode. É preciso ter em consideração que existem os atos falhos, omissões e esquecimentos. Assim como existem os atos falhos, existem omissões e esquecimentos. Senão teria que ser julgado também uma pessoa pelo que esqueceu, pelo que omitiu. Os atos falhos têm tanta importância quanto as omissões e os esquecimentos. Seja nome próprio ou compromisso. Quantas vezes você quer conversar com uma pessoa conhecida e você esqueceu o nome? O que você vai falar? Não pode falar nada. Vai confessar? Não seria de bom alvitre, não seria politicamente correto. Você que vai ter que continuar conversando até você se lembrar o nome. Ou ao menos continuar desse jeito. Porque se você confessar é um erro. E você pode ser julgado por causa disso. Vemos que uma intenção inconsciente se torna manifesta, que substitui outra intenção consciente. Lógico que existe uma intenção consciente. Essa intenção inconsciente é o ato falho. Naturalmente existe uma intenção consciente. Mas essa intenção consciente você não falou.
O que veio foi a intenção inconsciente, se manifestou e substituiu outra intenção consciente. Nesses exemplos, podemos acompanhar transações ou substituições de representações que evidenciam um trabalho de condensação e deslocamento. Esta obra tem uma importante afinidade com a elaboração dos sonhos. Diferente por sua manifestação em ato e por sua menor possibilidade de passar desapercebido. Porque o ato falho todo mundo sabe, né? Está na cara. Mas Freud compara também a mesma postura do sonho. O ato falho é como se fosse um sonho. Por quê? Porque o ato falho se originou no inconsciente. Foi uma operação psíquica, foi uma elaboração psíquica. E como tal, você deve aceitar, você deve entender, ou você deve compreender. É por isso que a boa vontade, a boa fé de ouvir as pessoas é importante. Que as pessoas podem falar coisas que não era para falar. São atos falhos. São atos falhos, veio do inconsciente. Por outros motivos, que nem você sabe por quê. Você não pode analisar as questões do inconsciente, mas o ato falho está aí. O sonho é a mesma coisa. O sonho acontece aqui na elaboração psíquica. E quando fala, você pode machucar as pessoas. Você sonha que aconteceu determinada coisa com determinada pessoa, a pessoa pode não achar ruim. Por quê? Porque é sonho. Mas se for ato falho, a pessoa pode achar ruim. Mas acontece que o ato falho, diz Freud, tem a mesma função, a mesma importância que o sonho, porque é uma elaboração psíquica. C. Formação dos sintomas. Também é uma elaboração psíquica. Veja bem, eu acho que você não tinha percebido essa questão. Já falamos 3. O sonho, o ato falho e a formação psíquica. São o quê? São elaborações psíquicas. Vamos falar da formação do sintoma. Este é mais um exemplo privilegiado do trabalho de produção do inconsciente. Freud afirmou que as frustrações não necessariamente produzem a patologia. Não é porque alguém se frustrou é que vai criar uma patologia. Não. Em todos os casos, a saudade e a infelicidade também. Mas sabemos que a dificuldade em encontrar formas alternativas para a satisfação gera afetos de grande intensidade. Veja bem, sabemos que a dificuldade de encontrar formas alternativas para satisfazer o seu desejo sexual, o seu desejo libidinal, gera afetos de grande intensidade. A dificuldade de processar uma situação traumática, bem como de expressar esse processo em palavras, é prevalentemente evidente pela aparência de sintomas. Então, os sintomas é um elemento que acontece aqui no inconsciente, vem para fora. Por exemplo, um tique nervoso, ou uma dor da perna, sei lá, alguma coisa assim, dor de estômago, ou seja, eu estou falando dos sintomas, dos sintomas corporais. Pode vir do inconsciente. Mas veja bem, o que Freud diz? A dificuldade de encontrar formas alternativas para a satisfação da sua libido gera afetos de grande intensidade que afetam e formam os sintomas. Vamos continuar com o sintoma. Esses processos, incapacitados de tornar-se consciente, produzem logicamente formações substitutivas ou substitutas. Veja bem,
esse processo que aconteceu aqui não pode se tornar consciente. Então o que que faz? O que que acontece? Cria uma formação substituta, que é o sintoma que aparece para fora. A pessoa é neurótica, a pessoa tem reações absurdas, as pessoas tomam atitudes não normais. Então são sintomas. Ou seja, há algo no inconsciente que era incapaz de tornar-se consciente, que estava lá no inconsciente, e logicamente criou um substituto e mandou para fora. Esse que mandou para fora pode ser corporal, né? A psicossomática estuda isso, ou pode ser em palavras, ou pode ser reação, pode ser um monte de coisa. São sintomas, é a neurose. Freud aposta que a formação de sintomas substitui um processo interceptado para sua realização e conscientização. A formação de sintoma substitui um processo interceptado para sua realização e conscientização. Ou seja, tem um elemento aqui no inconsciente. Ele não pode se realizar e não pode também se conscientizar disso. Então o que que acontece? Forma o sintoma que substitui um processo, intercepta essa realização, essa conscientização e vem para fora como neurose. A neurose seria a consequência de um tipo de ignorância, diz Freud, não adequada para fins de satisfação pulsional. Com a neurose, você não está satisfazendo a sua pulsão sexual. Você está trocando esse desejo sexual por uma pulsão neurótica. Afirma também Freud, o sintoma é a própria prática sexual dos pacientes. Aí que você vai se surpreender, né? A pessoa quer ter relação sexual, ele não pode, está impedido por um monte de problema, por dificuldade, sei lá, por quê? E como ele precisa ter, então ele troca, ele muda. O neurótico, então, usa o sintoma para uma satisfação sexual. Você vai achar interessante, mas é isso o sintoma. Esse é a neurose. Isso que Freud descobriu com as neuróticas do século XIX. Das histéricas. O que seria uma histérica? A não ser que a dificuldade de se satisfazer sexualmente, ele coloca como sintomas neuróticos a sua satisfação sexual. Esse é o terceiro. O quarto. Agora chegamos à doença somática. Veja bem, uma coisa são os sintomas. Agora nós vamos falar do somático, é o quarto. Já falamos do sonho, atos falhos, depois falamos uma outra que eu esqueci, né? Não, o sonho, atos falhos, o sintoma e agora a doença somática. São 4. Aliás, são 6, né? Vamos chegar lá. A pulsão, como dissemos, é composto por uma fonte corporal e uma representação eidética. Eidética vem da ideia, tá? Você tem uma ideia. Essa ideia não pode se fazer presente. Então, a representação dessa ideia vem para o corpo. Sabemos também que o propósito genuíno da repressão é inibir a descarga do afeto. Veja bem, o que a repressão faz? Você tem um afeto, você não pode descarregar esse afeto. Essa libido carregada que você tem, você não pode descarregar. Então existe a repressão, você reprime.
Mas avisamos que esse processo falha. O que se ataca na realidade é a ligação que permite o componente representante ser consciente, a fantasia ligada com a pulsão. Xiosa explica que uma descarga vicariamente de afeto é produzida pela sobrecarga de alguns dos componentes somáticos da chave de inervação, manifestando a consciência como se fosse um transtorno sem sentido, mas que entendemos é o resultado do funcionamento de forças inconscientes. O que Xiosa fala? Xiosa foi um grande psicanalista. Xiosa fala que a pulsão é uma descarga. O que é o vicário? É o representante, o vicário a gente usa na linguagem normal, representante de Deus, mas no caso aqui, ele usa vicário no representante do inconsciente. A pulsão explica que é uma descarga vicariante de afeto, é produzida pela sobrecarga de alguns elementos, componentes somáticos da chave de inervação, manifestando-se a consciência, vem para a consciência como se fosse um transtorno, mas não tem sentido nenhum. O camarada pode ter um problema, uma doença somática, que ele não sabe nem porquê. Mas é justamente a conversão dessa descarga vicária, dessa pulsão que está dentro dela, ou dele, que não pode vir à tona, não pode gritar e não pode dizer e não pode expressar, então aquilo se transforma numa neurose e vicariamente produz uma sobrecarga, é como se fosse uma descarga elétrica de alguns componentes somáticos da chave da inervação e chega para a consciência como um transtorno sem sentido. Vai para o corpo, vai para a perna, vai para a cabeça, vai para, sei lá, em qualquer canto. Mas que entendemos é resultado do funcionamento de forças inconscientes. É bem. É longo o caminho que o psicanalista tem que fazer. Estamos na quarta elaboração psíquica. Agora vamos falar da elaboração e da reelaboração. Até este ponto, estas reflexões foram organizadas na perspectiva energética. Mas também podemos imaginar uma teorização mais hermenêutica, pensando nos personagens, seus motivos e seus propósitos. A elaboração não é um processo único. Dissemos que consiste na transcorrência do investimento de uma representação a outra, através de vínculos associativos, cronológicos ou causais, de vizinhança associativa, cronológica ou causal. O que ele quer dizer isso? A elaboração e a reelaboração, eles estão ligados. Veja bem, preste atenção nisso. A elaboração psíquica tem que estar ligado com a reelaboração que o psicanalista faz. Ele tem que saber dessa elaboração psíquica que está acontecendo. Senão ele vai se perder. Ele vai simplesmente julgar. Vai mandar para o psiquiatra. Porque ele não sabe. Ele simplesmente vai dizer, é tal coisa. Não vou dizer o nome de nenhuma doença, senão eu posso ser julgado. Mas ele pega, lá no DS10 tem centenas de palavras bonitas ou não bonitas, não tão bonitas, que a pessoa pega e diz, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Tem até um papel para preencher e lá no final dar o resultado. Espera aí, meu amigo. Você percebeu que tudo isso é uma elaboração psíquica? Que houve uma elaboração psíquica e que você teria que compreender
Nós estamos falando da perspectiva energética, da libido. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de psicanálise. Mas também podemos imaginar uma teorização mais hermenêutica. Vamos fazer uma análise melhor, né? Hermenêutica, você vai esmiuçar, pensando nos personagens, seus sintomas, seus propósitos. A elaboração é um processo único. Tanto o sonho, como o ato falho, como o sintoma ou a doença somática, os quatro estão interligados. É um processo único. Dizemos que consiste na transcorrência de investimento, ou seja, há um investimento aqui, de uma representação a outra. Há um investimento aqui que vai para cá, através de vínculo associativo, ele se associa com o outro, vai se associando cronologicamente, e causais de vizinhança associativa, vai se associando com outro, vai se associando com outros, até cronologicamente o causal, e lá no final acontece. Só para ter uma, vou contar um caso muito interessante. Isso já aconteceu nos idos 2000, quando tinha uma turma grande. Eu tinha várias turmas em Brasília. Comecei em 98, 99, tinha várias turmas. Terminava uma, começava outra, depois tive em Taguatinga, tive outras cidades, né? Numa delas, não vou dizer em que lugar, uma moça teve um problema muito sério no sentido do que nós estamos falando exatamente. Ela estava para casar com seu noivo, naturalmente, tá? Amava muito, e o noivo morava na mesma rua. Foi marcado até o casamento, tá? Tinha sido marcado o casamento, mas um mês antes do casamento, o noivo simplesmente desmancha o casamento. Diz que não vai casar mais. Passou uma semana, ele passa com o carro na frente da casa dela, porque morava perto, com a nova namorada. Ela entrou em depressão profunda. Numa situação complicada. Ela não queria morar mais naquela rua, não podia ver nem o carro do namorado, muito menos o namorado, não podia ver mais nada. Muito bem. Foi ela que me propôs. Fazendo análise didática, ela me propôs: professor, eu queria fazer uma hipnose para esquecer isso. Uma PNL. Era uma época em que a PNL se usava para tudo, resolvia tudo. PNL era a solução de tudo, até há pouco tempo. Depois agora sumiu. Depois surgiu o coach, agora não sei qual é a questão. Barra de Axis, sei lá, alguma coisa assim. Mas naquela época era a hipnose. E a hipnose, regressão especialmente, e PNL. Eu falei: faço. Eu sou formado nisso. Tudo bem. Nós marcamos e fizemos a regressão. Nós fizemos a regressão e ela ficou muito bem. Resolveu o problema. Ela podia ver o namorado passar para lá e para cá, que não tinha mais problema nenhum. Podia ver o carro, podia ver isso. Ela estudava numa faculdade, tá? Podia passar para lá, podia passar para cá, não esquentou mais com ele. Passou. 3 meses depois, ela chega e diz assim: professor, eu estou com um problema sério. Qual o problema? O problema é o seguinte: impressionantemente, se eu chego em casa e a mesa está limpa, eu olho a mesa e sinto o cheiro de cebola. Alguém colocou cebola naquela mesa. E a minha mãe, como sabe, ela limpa até com álcool. Mas mesmo limpando com álcool, eu sei que botou cebola lá. Eu entro em pânico.
Eu não suporto cebola, nem cheiro de cebola. E eu sei se alguém colocou cebola em cima da mesa, ou alguém comeu cebola, ou alguém não sei o quê. Meu problema é a cebola. O que eu faço? Eu falei, bem, esse aí é uma questão muito interessante, que eu nunca vi uma história dessa. Mas podemos fazer uma análise. Podemos fazer uma análise. Aí falei, não, professor, eu quero fazer uma hipnose, eu quero fazer uma regressão. Deve ter algum motivo. Que ela estudava. E conhecia muito bem, estudava. Era muito estudiosa, muito inteligente. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma hipnose por idade. Vamos descendo a idade. Ela estava, acho que naquela época estava com 20 anos, uma coisa assim. Vamos ir descendo por idade, na regressão, para ver em que local pode ser que a gente encontre alguma coisa. Não sei, eu não prometo, mas podemos fazer se você se interessar e você concordar e você quiser. Não é um conselho meu, mas se é o que você quer, podemos fazer. Eu disse, eu quero fazer, eu quero porque eu não suporto mais. Em qualquer lugar que eu chego, se eu vejo alguma coisa e se alguém colocou uma cebola, para mim o dia acabou. Muito bem, então fizemos a hipnose por idade. 20 anos, entrou em estado alterado e foi descendo, 19, 18, 17. Quando chegou a 17 anos, exatamente a época que tinha desfeito o namoro. Foi desfeito o namoro. Ou seja, o namoro não, o noivado. Aí desceu mais um pouco, e aí me conta um fato impressionante, que ilustra exatamente como funciona a elaboração psíquica. A mente dela elaborou de tal forma que pegou um elemento X que tinha acontecido, fez um disfarce e jogou para fora, e ela passou a ter uma doença somática. Porque doença somática é você não suportar cebola. Já é uma doença somática. Você pode dizer psicossomática, tudo bem, então psicossomática. Você pode chamar neurótico, pode também, não tem problema. Mas veja bem, nós falamos de sonho, atos falhos, depois falamos de formação de sintomas e depois a doença somática. São 4 estágios, que aqui ele fala como se fosse uma teoria só. É um processo único. Freud fala que é um processo único. Sabe qual era o problema da cebola? Eu vou contar só o detalhe e aí encerro a história, porque a história é longa. Um dia, foi o quê? Apareceu lá, contando ela, num estado alterado. Um dia ela chega em casa, estavam para casar, muito feliz da vida. O noivo estava em casa, na casa dela, falando com a mãe, a sogra do noivo, que era a mãe dela, e tal, no sofá, tinha comido um sanduíche preparado pela mãe. E o sanduíche tinha bastante cebola, bastante cebola. Aí, naturalmente, ela chegou e deu aquele abraço e aquele beijo na boca e tal, não sei o quê. Só que ao beijar na boca, ele tinha um cheiro de cebola impressionante. Mas é lógico, quem vai casar e com todo o amor que ela tinha por ele, o cheiro de cebola ou não cebola, tanto faz. Não tinha problema nenhum. Cebola era o problema de menos. E passou. Tudo bem. Quando teve a neurose dela ver ele passando e para lá e para cá, e foi resolvido esse problema, o que aconteceu na mente dela, na elaboração psíquica? Na mente dela, a elaboração psíquica que pegou aquele fato, pegou a cebola, fez associações, fez associação com o noivo e veio para fora.
E ela passou a ter esse problema com a cebola. Vocês percebem o que está falando aqui? É Freud que está falando aqui. Essa elaboração tem a ver com a reelaboração que nós vamos falar. Muito bem. É um trabalho que busca estabelecer cadeia de sentido, encontrar uma explicação para o comportamento e a interpretação do mundo que o suporta. É o que nós estamos falando. É num sujeito sujeitado pelo seu singular posicionamento edipal. Problema edípico. Desta forma, cada representação selecionada pagará um pedágio à repressão. A elaboração psíquica acontece aqui no inconsciente. Tem aqui o pré-consciente e o consciente. Para passar aqui tem que pagar um pedágio, senão não paga, senão não passa. Esse pedágio justamente só passa o que a consciência pode suportar. Senão não passa, volta para lá. O reprimido volta. Vai continuar elaborando até encontrar uma forma de fazer algum tipo de elemento que possa driblar o pedágio e passar. Dessa forma, cada representação selecionada pagará um pedágio. A repressão será escolhido com base em satisfazer a necessidade de transferência e, ao mesmo tempo, ser suficientemente ambíguo ou suficientemente disfarçado para distrair a censura e atravessar, para chegar na transferência, que é o psicanalista. A repressão não é necessariamente aquela personagem que, como disse Freud, funciona como um cão Cerberó. O cão Cerbero ou Cerberó era o cão que ficava na porta do inferno, cuidando do inferno, né? Ninguém entrava, ninguém saía. Era bravo, era na mitologia grega. Aí o Freud diz assim, a repressão não é necessariamente aquela personagem, como diz Freud, funciona como um cão Cerberó, o que convida um revoltoso a se retirar do cenário da consciência, ou seja, pega você e joga você na cadeia. Não. A repressão é justamente você pagar o pedágio. Para isso, a elaboração psíquica condiciona, muda, transmuta, resolve, muda de roupagem, sei lá o quê, assim como o outro mudou o carro do namorado pela cebola. Depois eu não sei. Quando resolveu o problema da cebola, ela resolveu o problema da cebola. Quem sabe se depois ia encontrar uma outra coisa para poder aquele problema sair, porque ela nunca superou a questão do namorado. Naturalmente ia voltar de outra forma. Essa foi resolvida. A elaboração e a reelaboração. Esta função pode personalizar o colega numa reunião desenvolvida para construir uma equipe de trabalho, apresente pessoas diferentes, sugerindo que alguém é o certo para preencher uma vaga. Através desse registro, ele consegue me distrair da presença de outro alguém que essa personagem pretende esconder, mais do que jogá-lo fora. Ele o substitui por aqueles que são mais toleráveis a ele, para ele. Esta quinta coluna imaginária trabalha para fins do superego, negligenciando a busca da satisfação pulsional erótica. Freud conta uma história aqui. Você é um cara, tá? Um colega, numa reunião, ele percebe que um determinado fulano não podia entrar, então o que acontece? Ele apresenta uma outra pessoa diferente, sugerindo que aquele que é a pessoa certa para preencher a vaga. Mas na realidade não era, era outra história.
Com isso ele consegue distrair o personagem, o esconde. Ele não jogou fora o outro, ele simplesmente escondeu e colocou outro no lugar. Substituiu por aqueles que são mais toleráveis para ele. Essa quinta coluna que ele apresenta, chama de quinta coluna, ele trabalha para o superego, que o superego naturalmente também proíbe. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Mas como trabalha para o superego, não, tudo bem, ele pode. Mas justamente engana o pedágio, negligenciando a busca da satisfação pulsional erótica. Ou seja, a questão da pulsão não interessa nessa hora. O que interessa é a neurose. Elaboração e reelaboração. Estamos terminando. É dramática ou tragicamente a reiteração desta operação estabelece sua facilitação. Ao analisar esse processo, descrevemos um caminho que busca satisfazer a necessidade ou cumprir o desejo, harmonizando percepções, sensações, representações nêmicas ou de lembranças, emoções de desejo, medo, em um novo conteúdo coerente. É isso que ele faz, para poder atravessar a censura. Descobrimos também a interação entre as instâncias, os personagens que as representam, a ação dos mecanismos defensivos, a figuração através de um componente inadequado para os fins ou através do sofrimento que satisfaz a necessidade da autopunição. Ele precisava se autopunir, mas para atravessar a consciência ele arruma uma outra forma de punição. A pessoa que se autopune, normalmente é uma doença somática, que foi uma pulsão, que foi um sintoma, que foi um ato falho, que foi um elemento do sonho e que foi um reprimido. Está lá no fundo. Que quando chega lá para fora se autopune, corta o pulso, corta a mão, corta o braço, corta isso, corta aquilo. Ele se autopune por esses problemas. Então, o psicanalista ele tem que percorrer esse caminho inverso, através naturalmente da associação livre, da resistência e da transferência. A elaboração e a reelaboração. Mas entendo que esse tipo de elaboração é normalmente organizado para fins de neurose ou outras manifestações patológicas, e seu artífice é a resistência. A interpretação propõe a transferência para uma representação substitutiva adequada para desligar os impulsos inconscientes que se achavam fixamente unidos com representações estruturantes nos complexos infantis. O que ele está falando aqui? Veja bem, esse já é o trabalho seu, trabalho psicanalista. Você vai interpretar, você já sabe todo o problema, todo esse trabalho psíquico, essa elaboração psíquica, você já sabe, já conhece, já acompanhou, então agora você vai fazer a interpretação. A proposta é você a interpretação propõe a transferência para uma representação, veja bem, essa representação substitutiva do que está aqui, adequada para desligar os impulsos inconscientes, porque o que você representa aqui fora, ele tem que desligar desses impulsos inconscientes que estão aqui, que se achavam unidos com representações estruturantes dos complexos infantis. Esses elementos estavam lá ligados com seus complexos infantis. Você tem que encontrar elementos que possam representar, de certa forma, a mesma coisa, mas tenha que desligar disso, que senão você não vai desligar.
Não adianta você dizer, esqueça isso, você vai melhorar. Isso já passou. Acostumo ouvir isso aí. Isso já foi no passado, já passou, vive o presente. Não, está lá. Ele é estruturante dos complexos infantis. Eles estão fixados, unidos com representações estruturantes dos complexos infantis. Você tem que procurar uma representação substitutiva, adequada, para desligar os impulsos inconscientes que estavam aqui atrás. E continua. Aí vem a reelaboração. A reelaboração, tal como ocorre com a interpretação onírica, você fez a interpretação onírica, quando interpreta os sonhos. Na interpretação onírica, você interpreta o sonho. É muito fácil, não é difícil. Mas assim como você fez a interpretação onírica, na interpretação onírica, o que você faz? Uma coisa que está aqui, você coloca uma outra que corresponde ao que está lá dentro. Não é isso? Essa é a interpretação onírica. A reelaboração, tal como ocorre na interpretação onírica, não pode desandar com exatidão as mesmas matrizes da formação de sintomas. Houve uma matriz de formação de sintoma aqui, porque ainda quando existe a tendência à repetição, os constituintes dos complexos associativos variaram. Basta pensar na evolução vital, no corporal e na experiência. Sobre psicoterapia da histeria, Freud explica que o processo terapêutico deve desfazer as ligaduras do núcleo traumático, seguindo as linhas da estratificação sobre os quais foi constituído o sintoma. Veja bem, vamos explicar isso aí. Na psicoterapia da histeria, Freud escreveu: o processo terapêutico, vamos imaginar que essa linha seja o processo terapêutico. Aqui você está com o psicanalista e aqui está o trau. Ele tem que desfazer as ligaduras desse núcleo traumático, seguindo as linhas de estratificação, porque houve uma estratificação sobre os quais foi constituído o sintoma. Você tem que desfazer isso, porque senão você não consegue. Por isso que você tem que descobrir qual é o núcleo traumático, quais são as estratificações sobre os quais foi constituído o sintoma, historicamente, e aí você desfazer e fazer uma situação que seja coerente com aquilo que aconteceu. E por último, a reelaboração, através de sucessivas transferências sobre representações transacionais cada vez mais adequadas para uma descarga satisfatória, se propõe lograr facilitações mais acordes aos fins do eros, da sexualidade. A reelaboração é um processo trabalhoso, não é fácil não, já que os percorridos seguidos pela formação do sintoma, ou pior ainda, no estabelecimento de rasgos caracterológicos, implicam a existência de vias facilitadas, muito arraigadas, e ainda assim pode observar-se que, uma vez logrado o aspecto de novidade de criação, aparece um efetivo de alívio e prazer que é comparado à vivência de satisfações. Percebeu, né? E finalizando a reelaboração, se sugere que a elaboração alude a um trabalho psíquico baseado na transferência de investidura entre sucessivas representações, conformando engramas significa marcas permanentes no tecido nervoso que aconteceram lá, conformando engramas representativos e de ação. Exemplo desse processo seriam a formação do sintoma, o sonho, os atos falhos, entre outros. Se procura estabelecer que a reelaboração teria um mecanismo análogo
A diferença radicaria no desenlace do processo, que nesse caso resolveria de maneira criativa e inédita o estabelecimento de engramas tendentes à satisfação pulsional por meio de ações eficazes com adequada consideração do princípio da realidade. O que ele quer dizer isso? Aconteceu o problema aqui, está lá o problema. Tem o princípio da realidade. Ele tem que ter satisfação pulsional sobre a realidade, porque senão você não resolveu nada. Porque o neurótico, ele sofre com seu problema sexual aqui fora, tá? O seu problema libidinoso. Então, ele tem que ter essa satisfação. Então, tem que tem que resolver de maneira criativa e inédita, restabelecer os engramas, ou seja, essas questões, essas marcas permanentes do tecido nervoso, tá? Tendente à satisfação pulsional por meio de ações eficazes com adequada consideração do princípio da realidade. Meu amigo, eu sei que essa aula foi difícil. Por isso você vai ter que ver de novo esse vídeo. Porque nós falamos da elaboração e a reelaboração. Muita gente fala que a elaboração é fácil, mas não é não. É muito difícil. Nós estamos chegando ao final. É por isso que as coisas estão complicando, que estamos juntando tudo. Interpretação de sonho, atos falhos, formação de sintoma, formações de outras formações, e chegamos à elaboração. E falamos da elaboração psíquica e falamos da elaboração, da reelaboração psicanalítica, que são duas coisas que têm que estar interligadas. Isto é esse curso de formação. Os vídeos são grátis. Se você contribuir com R$30 por cada vídeo, tá? Nós vamos enviar para você em PDF, pelo Zap, né? Você vai enviar o Pix e-mail, npc2018@gmail.com, os R$30, envia para o Zap 6198-340-6632 com seu nome e nós enviamos. No final, nós vamos pedir uma cópia do seu RG e uma fotografia colorida para enviar o seu certificado e a sua carteira para que você seja o psicanalista. Então, seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.